Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Nós estamos louvando e bendizendo o nome dEle, levantamos para ser mais que vencedores em Cristo, e hoje é dia 8 de dezembro de 2025, 468 dias no término da geração da figueira. Isso dá exatamente 1 ano, 2 meses e 13 dias. Aqui nós estamos, Shalom Etienne, Shalom Viviane. Aqui nós estamos na espera de um ciclone bravo, clamando a Deus, né, que Deus tenha misericórdia de nós. Aí no sul já começou, né, algumas cidades do sul aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já começaram a ser atingidas. Estamos confiando no Senhor. Aqui está chovendo, graças a Deus, por enquanto a chuva está fraca, mas nós estamos no clamor. Hoje de tarde o tempo que fez foi muito feio, graças a Deus não caiu tudo que estava predito para cair. Paz, Cláudia. E vamos confiar no Senhor, né? Shalom, Simone. Confiar que o Senhor vai nos guardar, que Ele vai ser conosco, né? E o que tiver que ser, será, né? Shalom, Joelma. Mas eu quero deixar uma coisa aqui falada para vocês. Boa noite, Eliane. Boa noite. Shalom, Amanda Barroso, né? Acho que é isso. Shalom, Poliana. Boa noite, Eliane. Eu quero deixar uma coisa aqui para você, gravada aqui para vocês. Não pensem que isso tudo que está acontecendo é a ira de Deus, com certeza é. É o juízo de Deus sobre o Brasil. Por que o juízo de Deus? Porque Deus, Ele nos dá escolha. O Brasil escolheu as trevas. Entendeu? Em Manaus, eu vi esse temporal em Manaus, eu vi esse temporal. Coisa feia, né? Coisa feia. Então, presta atenção, o Brasil fez uma escolha. Enquanto o Brasil estava na direção do Pai, enquanto o Brasil estava se comportando dentro dos parâmetros do Criador, tá? O Brasil era poupado desse tipo de coisa. Nós nunca ouvimos falar de terremoto no Brasil. Você ouviu falar de terremoto no Brasil? Você ouviu falar de ciclone no Brasil? Você já ouviu isso? Eu nunca ouvi, eu tenho 63 anos. Eu nunca ouvi falar disso no Brasil. Nunca. Mas o Brasil foi se distanciando. O Brasil foi deixando com que as trevas invadissem aqui. Quando Deus sai, a consequência vem. Entendeu? Quando Deus sai, a consequência vem. E a consequência está aí. A consequência está aí, que está o Brasil inteiro, né? Nós estamos debaixo desse ciclone aí, que amanhã o negócio começa a apertar bastante. Boa noite, Aline. Ainda não apertou, já está acontecendo tragédia, você imagina que apertar. Então, qual é a nossa postura? É falar, ficar quieto. Aconteça o que acontecer, fecha sua boca, não fale nada. Aconteça o que acontecer, só louve a Deus. Aconteça o que acontecer, coloque para sua família. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E se for os dedos também, o Senhor sabe por que está levando, tá? Então põe isso na tua cabeça. E outro detalhe, eu escutei ontem, eu não lembro quem foi que me mandou, exatamente, terrível coisa cair na mão do Altíssimo, do Deus vivo, exatamente. Shalom, Andréia. Ontem minha irmã me mandou um vídeo muito interessante de um rabino que teve uma visão muito séria com o Brasil. E ele dizia que as terras, aquilo que eu já falei sobre o Rio Grande do Sul, né? Shalom, Luciana. Aquilo que eu já falei aqui na live há uns anos atrás, quando aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? A primeira tragédia forte. Que eu disse que aquilo ali não era à toa. Aquilo ali era uma justiça de Deus sobre a nação. Mas Deus estaria guardando aquela terra para guardar muita gente. E ele fala isso. Ele fala isso. Então, presta atenção, meu irmão.
Deus está arrasando. Ele vai arrasar, ele vai permitir que arrase, porque o Brasil deu as costas para o Senhor. O Brasil convidou a Deus a sair daqui, né? Como que se convida? Mas nós não convidamos, nós não, mas o governo federal sim. O governo federal abriu a porta para que Deus saísse do Brasil, como a Europa está fazendo, né? Como a China fez. Então, meu irmão, nós que somos da luz, nós que somos luz do mundo e sal da terra, nós temos que calar a boca, ficar quieto. Somente clame ao Senhor. Porque nisso tudo, nessa terra arrasada, lembra que a visão não, aquilo que Deus falou comigo há vários anos atrás, tá lembrado da terra arrasada? E Deus mostrou para o meu irmão que Maringá seria arrasado totalmente? Pois é. Essa terra arrasada é onde o Senhor vai nos guardar. Então você não coloque a sua boca para proferir nenhum tipo de palavra errada diante da presença do Senhor. Não perca a tua salvação pela tua língua. Não perca a tua salvação. Tá entendendo? Não perca, não perca. Entendeu? Então você louve ao Senhor, aconteça o que acontecer. É duro ficar sem casa? É duro quebrar o telhado da casa? Com certeza, não tem dúvida disso, é um sinal de impotência. É um sinal que nós não temos controle sobre o tempo. Ninguém tem controle sobre o tempo, nem o Satanás tem. Só o Criador. Então, meu irmão, eu te aviso, não abra sua boca, porque nisso tudo, para poucos dias à frente, Deus vai nos guardar numa terra arrasada. Entendeu? Paz do Senhor, Tânia. E esse rabino, ele, na visão que Deus deu para ele via as pessoas, os crentes, sendo levados pelos anjos, sendo levados para lugares de refúgio que eram em terras arrasadas. Tá entendendo? Então, meu irmão, presta atenção, isso confirma. Eu fiquei muito feliz porque confirma aquilo que eu sinto. Confirma aquilo que eu sinto. Um sinto muito forte, né? Mas vamos, né? Já tem gente, como diz, já tem gente esperando o povo de Deus nesses lugares. Já tem gente esperando o povo de Deus nesses lugares. É bonito demais, né? Ver Deus trabalhar. Vamos aguardar, né, os acontecimentos, mas nós estamos muito próximo disso. Muito próximo. E eu queria ler com vocês aqui, se vocês me permitirem, eu quero ler daquele pastor de novo, eu quero ler sobre a perseguição. O que ele colocou hoje sobre a perseguição. Porque, irmãos, a perseguição já chegou. Ela está aí. Ela não está ainda explícita, mas ela já está aí, tá? Então eu vou ler aqui, boa noite, Maria Júlia. Eu vou ler aqui como os cristãos devem lidar com a perseguição, a realidade que os cristãos modernos recusam enfrentar. Se há um assunto que o cristianismo moderno evita como uma praga, é a perseguição. O cristão médio na América trata a perseguição de maneira como uma criança trata as tempestades. Algo distante, incômodo e esperançosamente que passa rápido. Eles presumem que, se lerem devocionais suficientes, assistirem a vídeos edificantes o bastante e repetirem afirmações positivas suficientes, o mundo eventualmente os deixará em paz. Vai escutando. Mas a Bíblia não ensina tal otimismo ingênuo. Ela ensina uma realidade crua. Paulo declarou: sim, e todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. 2 Timóteo 3:12. Não, talvez, não poderia. Padecerão. É o selo inevitável do discipulado. A perseguição não é a exceção, é a herança de todo crente que se recusa
a dobrar o joelho diante do Deus deste mundo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. João 15:18. O crente que se surpreende com a hostilidade esqueceu que tipo de mundo ele habita e quem o governa. O diabo é o príncipe deste mundo, o Deus desta era e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Esperar que tal mundo aplauda a retidão é como esperar que um bando de lobos aplauda a presença de um pastor. O conflito está embutido na natureza das coisas. O crente moderno se acostumou demais ao conforto, à aceitação social e à liberdade religiosa. Ele foi treinado para esperar aplausos, não oposição. Mas a vida cristã não é um concurso de popularidade, é um campo de batalha. O cristão não vive em um parquinho, mas em um território inimigo, atrás das linhas inimigas, cercado por forças espirituais que buscam silenciá-lo, envergonhá-lo e destruir seu testemunho. O crente que imagina que o mundo tolerará uma verdade intransigente está delirando. O mundo crucificou a verdade na carne. Ele não honrará a verdade no crente. A questão, portanto, não é se a perseguição virá. É como os cristãos devem lidar com ela quando vier. Que atitude devem adotar? Que ações devem tomar? Que espírito devem manifestar? A Bíblia dá instruções claras, consistentes e intransigentes sobre o assunto. Os cristãos de hoje precisam reaprender o que a igreja primitiva sabia instintivamente. A perseguição não é uma tragédia, mas um testemunho. Não uma derrota, mas um encontro divino. Não uma interrupção da vontade de Deus, mas parte dela. O crente deve aprender a enfrentar a perseguição como um soldado enfrenta a batalha, não com medo, mas com fé. A perseguição é a prova, não é a punição. O crente deve primeiro assimilar esta verdade. A perseguição não é um sinal do desagrado de Deus, mas da aprovação de Deus. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quer dizer, falar falso testemunho, e perseguirem por minha causa. Mateus 5:11. O mundo odeia os crentes, não porque eles estão errados, mas porque estão certos. A hostilidade do mundo é o certificado de autenticidade sobre o testemunho do crente. Se o mundo nunca se opuser a ele, pode ser porque ele se assemelha mais ao mundo do que a Cristo. Pedro escreveu: se sois censurados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. 1 Pedro 4,14. Note a formulação: o Espírito de Deus repousa sobre o crente que sofre por Cristo. A perseguição se torna a evidência do favor divino. É o testemunho do mundo que o crente tocou em um nervo, expôs uma mentira ou confrontou um pecado. O crente nunca deve interpretar a perseguição como um fracasso pessoal. Ele deve interpretá-la como uma confirmação, paz, Larissa, uma confirmação espiritual. A igreja primitiva entendia isso quando os apóstolos foram espancados e ameaçados pelo sinédrio. Sua reação foi assombrosa. Eles partiram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do seu nome. Atos 5,41. A maioria dos cristãos de hoje interpretaria o mesmo sofrimento como uma crise que requer terapia. Irmãos, eu vou continuar até eu ver que dá, tá? Só um pouquinho aqui. Tá aumentando a chuva bastante.
Aconselhamento, terapia e aconselhamento de grupos de apoio emocional. Os apóstolos viam isso de forma diferente. Ser perseguido por Jesus Cristo era uma honra, não um revés. Significava que eles haviam feito algo certo, não errado. Paz de Deus, Fabiana. O crente deve parar de interpretar tudo através da lente do conforto. Deus não está interessado em manter seu povo confortável. Ele está interessado em torná-lo semelhante a Cristo. Cristo foi odiado, zombado, rejeitado, traído, espancado e crucificado. O crente que deseja comunhão com Cristo encontrará comunhão com seus sofrimentos. A perseguição não é punição, mas participação. Participação na vida, no ministério e no testemunho do Senhor Jesus. A perseguição separa o verdadeiro cristianismo do falso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Edna. Olha aqui. Nada expõe o cristianismo falso mais rapidamente do que a perseguição. Quando a oposição surge, os fingidos se dispersam como folhas secas em uma tempestade. Jesus advertiu que alguns recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Pois quando vem a tribulação ou perseguição, ele se ofende. Mateus 13, 21. O entusiasmo emocional não é resistência espiritual. O crente superficial desaba sob pressão, porque sua fé nunca esteve enraizada na convicção, mas no conforto. A perseguição sempre purificou a igreja. Ela expôs a hipocrisia, afasta os mornos e deixa para trás apenas aqueles que valorizam Cristo acima da conveniência. Em tempos de facilidade, qualquer um pode fingir ser discípulo. Em tempos de perseguição, apenas os genuínos permanecem. O fogo da perseguição refina a igreja da mesma forma que uma fornalha refina o ouro, queimando a escória e revelando o que é real. Os crentes devem, portanto, acolher o efeito purificador da perseguição. Ela afia suas prioridades, aprofunda sua dependência de Deus e solidifica seu compromisso. Como os cristãos devem lidar com a perseguição? Reconhecendo que Deus a usa para fortalecer, não para destruir. A igreja sempre esteve em seu momento mais forte, quando o mundo estava em seu mais feroz. O cristianismo confortável torna-se um cristianismo complacente. O cristianismo perseguido torna-se um cristianismo poderoso. A primeira resposta: resistência firme sem retaliação. A primeira resposta do crente à perseguição é a resistência, não a retaliação. Não o amargor, não a autopiedade, resistência. Jesus ordenou: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Isso não é fraqueza, isso é semelhança com Cristo. O crente não é chamado a lutar contra o mundo com as armas do mundo. Ele é chamado a permanecer firme na verdade, na justiça e na humildade, confiando em Deus para vindicá-lo. Paulo ecoou o mesmo mandamento: sendo difamados, bendizemos, sendo perseguidos, suportamos. 1 Coríntios 4:12. Há uma nobreza divina em sofrer injustiça sem se render ao ódio. Olha isso, ó. Há uma nobreza divina em sofrer injustiça sem se render ao ódio. O crente que responde à perseguição com raiva apenas prova que a carne está viva e bem. Viva e bem. Olha aqui. O crente que responde com graça prova que Cristo está vivo nele. Olha isso. Isto não significa que os cristãos devam ser ingênuos. Shalom, Maria Rita. Ser ingênuos ou passivos. Significa que ele se recusa. Olá, Larissa. Acho que eu te dei boa noite, né? Que você entrou aí. Mas olá de novo.
Isso não significa que os cristãos devam ser ingênuos ou passivos. Significa que eles se recusam a permitir que a perseguição os empurre para a carne. Olha isso. Paz, Rita. Eles não amaldiçoam quando amaldiçoados, não revidam quando atingidos, não comprometem quando ameaçados, eles simplesmente resistem. Eles permanecem firmes, eles permanecem fiéis. Seu testemunho torna-se mais afiado do que qualquer espada que o mundo possa empunhar. O crente deve lembrar que a vingança é jurisdição de Deus, não a sua própria. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Shalom, Leninha. Retaliar é roubar o papel de Deus. Resistir é confiar na justiça de Deus. A resposta cheia do Espírito Santo, ousadia, não silêncio. A perseguição tem uma maneira de calar as bocas dos temerosos. Mas o crente cheio do Espírito responde de forma diferente. Após a igreja primitiva ser ameaçada, eles oraram, não por segurança, mas por ousadia. Ousadia, marca essa palavra. Concede aos teus servos que com toda ousadia anunciem a palavra. Ousadia é ter coragem, irmãos. E Deus responde enchendo-os com o Espírito Santo, de modo que anunciavam as palavras de Deus com ousadia. Atos 4:31. O silêncio não é a resposta bíblica à perseguição. A ousadia é. Não arrogantes, não agressivos, ousadia. A disposição para falar a verdade sem desculpas, para se manter firme sem vacilar, para testemunhar sem vergonha, como João Batista, né? Ele foi e falou, a mulher que você tem não é tua. E por causa disso, ele foi o quê? Degolado. Ele teve ousadia de falar a verdade, ainda que custasse a vida dele. Olha isso. Cristãos hoje frequentemente cedem à menor pressão porque confundem manutenção da paz com construção da paz. O crente não é chamado a evitar o conflito, mas a se posicionar na verdade, independentemente do conflito. A perseguição não é um sinal para recuar, mas para avançar. Toda vez que Satanás tentou silenciar a igreja por meio da perseguição, Deus transformou isso em uma oportunidade para um testemunho maior. O crente deve aprender a falar com mais coragem quando se oposto, não menos. A arma do cristão, alegria no sofrimento. Um dos maiores paradoxos da vida cristã é a alegria na perseguição. Paulo escreveu, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5:3. Tiago escreve, meus irmãos, tende por supremo gozo o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Pedro escreveu, antes alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4:13. A igreja primitiva não apenas suportou a perseguição, ela se regozijou nela. Por quê? Porque a perseguição é a arena onde a fé se torna visível, a coragem se torna real e Cristo se torna precioso. A alegria na perseguição não é excitação emocional, é uma profunda confiança espiritual de que Deus está em ação. É o reconhecimento de que o sofrimento temporário produz recompensa eterna. Jesus declarou, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5:12. A alegria do crente na perseguição é a confusão do mundo. Nada silencia o inimigo mais rápido do que um cristão que não pode ser privado da alegria. Essa alegria é sobrenatural, não é algo que o crente produz por sua própria força. É o fruto do Espírito, amor, gozo, paz,
manifestado sob pressão. Quando o crente se regozija no sofrimento, ele demonstra uma realidade que o mundo não pode compreender. Ele mostra que Cristo vale mais do que o conforto, reputação ou segurança. A disciplina do cristão, vigilância e sobriedade. A perseguição tem um jeito de acordar os crentes. Ela os força a levar a fé a sério. Pedro advertiu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. A perseguição revela a atividade do inimigo e lembra ao crente que a vida cristã é uma guerra espiritual. Ela deve permanecer alerta, discernindo e orante. Vigilância significa consciência. Consciência da tentação, do ataque espiritual, do compromisso. A perseguição intensifica a atividade de Satanás, não a diminui. Ele usa medo, desânimo, intimidação para levar os crentes ao silêncio. O crente sóbrio contra-ataca essas táticas com oração, escritura e comunhão. Oração, escritura, leitura da Bíblia e comunhão. Pedro continuou: a quem resistir firme na fé, 1 Pedro 5,9. A resistência não é passiva, é deliberada, consciente e determinada. O crente deve resistir à pressão do mundo para se conformar, ao desejo da carne para escapar e às mentiras do diabo. A perseguição não enfraquece um cristão vigilante, ela o fortalece. A comunhão do cristão na perseguição. A perseguição une os crentes como nada mais. Paulo escreveu: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Os cristãos não são chamados a suportar a perseguição sozinhos. Eles são chamados a carregar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros e consolar uns aos outros. A igreja perseguida no livro de Atos continuamente persevera na comunhão, Atos 2:42, e se ajuntava, Atos 4:31, mesmo sob ameaça. O cristão isolado é um cristão vulnerável. O diabo caça crentes solitários da maneira como lobos caçam ovelhas isoladas. O crente perseguido deve se apegar à comunhão como um soldado se apega à sua unidade. Encorajamento, oração, conselho, correção e unidade se tornam linhas de vida durante a perseguição. Os primeiros cristãos oravam pelos crentes presos, os visitavam, cuidavam de suas famílias e compartilhavam seus sofrimentos. Paulo escreveu: lembrai-vos dos presos, como se tivesse preso com eles. Ligados a eles, Hebreus 13:3. Os cristãos de hoje devem recuperar esse senso de solidariedade. Quando um crente sofre, todos devem responder. A visão de longo prazo do cristão, perspectiva eterna sobre a dor temporal. O crente deve enfrentar a perseguição com uma visão eterna. Paulo escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Note sua linguagem. Tribulação leve. Um momento. Peso eterno de glória. Essa é a perspectiva eterna. A perseguição perde seu terror quando vista através da lente da eternidade. Interessante, né? Jesus ensinou a mesma verdade. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10:28. O pior que o mundo pode fazer é temporário. O melhor que Deus fará é eterno. O crente que compreende isso nunca se curva à intimidação. Quer dizer, o crente que sabe que a vida dele não consiste aqui,
que aqui é um campo de prova, que você está sendo testado para ser aprovado pelo Criador para ir para a eternidade, você não teme a perseguição, você vai em frente, vai preso se precisar, entendeu? É assim que funciona o povo de Deus. Presta atenção. Ele sabe que o sofrimento terreno não pode diminuir a recompensa celestial. A perseguição se torna o forno onde a esperança do crente é purificada. Ela queima os apegos terrenos e magnifica as prioridades celestiais. Ela ensina o crente a ter o seu entendimento nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3:2. O cristão perseguido vê além do momento para a eternidade. Ele vê além do véu, né? Ele vê a glória de Deus como Estevão viu. Estevão sendo apedrejado, ele enxergava o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Sempre você vê que ele está sentado à direita do Pai, mas ele estava em pé por quê? Porque ele estava pronto para receber Estevão na glória. Presta atenção, irmãos. O exemplo supremo do cristão, o próprio Cristo. Nenhum crente pode enfrentar a perseguição adequadamente sem fixar os seus olhos em Cristo. A Bíblia ordena: considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis nem desfalecerdes. Hebreus 12:13. Cristo sofreu rejeição, ódio, traição, morte violenta. E ainda assim suportou sem amargura, sem retaliação e sem rendição. Pedro escreveu: Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais os seus passos. 1 Pedro 2:21. Cristo não respondeu com insultos quando insultado. Ele não ameaçou quando ameaçado. Ele se entregou a Deus, que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Seu sofrimento não foi fraqueza, foi vitória. Através da perseguição, ele realizou a redenção. O crente deve, portanto, modelar sua resposta após a de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo, presta atenção. Ele deve suportar o sofrimento injusto com graça, humildade, coragem e fé inabalável. Cristo não é apenas o Salvador que sofreu, ele é o modelo para todos os que sofrem por seu nome. A perseguição é uma plataforma para o testemunho, não para a retirada. O crente deve ver a perseguição como um púlpito. Cada ataque se torna uma oportunidade para testemunhar. Cada insulto se torna uma chance de proclamar a verdade. Paulo escreveu que sua prisão havia resultado antes para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. O que parecia um revés se tornou uma plataforma de lançamento. Guardas se converteram, crentes foram encorajados. O Evangelho se espalhou mais rápido por causa da perseguição. Eles diziam, irmãos, naquele tempo, que quando derramava o sangue dos crentes no solo, ele frutificava com muito mais crentes. Era como se fosse uma plantação. O evangelho esparramava. Era como um rastilho de pólvora. Era rápido. Isso é que ele está falando aqui. O crente que recua ou compromete durante a perseguição perde a sua plataforma. Cuidado, hein? Não recuar. Mas o crente que se mantém firme magnifica Cristo. O mundo escuta mais de perto o testemunho do perseguido do que o mimado pelo conforto. O sofrimento autentica a mensagem. Ele mostra que Cristo vale o sofrimento. A perseguição faz o que a prosperidade nunca pôde. Revela o valor incomparável de Cristo. Quando o crente perde tudo e ainda se apega a Jesus, o mundo vê um poder que não pode explicar. A palavra final: como os cristãos devem lidar com a perseguição? A resposta bíblica é clara:
abrangente, intransigente. Os cristãos devem esperá-la, porque Cristo a prometeu, segundo Timóteo 3,12. Interpretá-la como prova, não como punição, 1 Pedro 4,14. Suportá-la sem retaliação, confiando em Deus para a justiça, Romanos 12:19. Responder com ousadia, não com silêncio, Atos 4:29-31. Alegrar-se nela, sabendo da recompensa eterna, Mateus 5:12. Permanecer vigilantes, resistindo ao diabo, 1 Pedro 5:8-9. Permanecer em comunhão, suportando os fardos uns dos outros, Hebreus 13:3. Manter a perspectiva eterna, vendo além do sofrimento temporário, 2 Coríntios 4:17. Seguir o exemplo de Cristo, que suportou a cruz, Hebreus 12:3. Espera só um pouquinho, gente. Espera aí que não traduziu aqui. Use a perseguição como uma plataforma, não como uma desculpa para recuar. Filipenses 1:12. A perseguição não é inimiga do cristianismo, ela é a fornalha que o refina. É o vento que leva o evangelho mais longe. É o testemunho de que Cristo vale mais do que a própria vida. O crente que aprende a enfrentar a perseguição biblicamente se ergue como uma contradição viva ao mundo, um testemunho de coragem, um vaso de graça e um soldado de Cristo cuja lealdade não pode ser abalada por ameaças, insultos, violências ou morte. Os cristãos devem lidar com a perseguição não pelo medo, compromisso ou autopiedade, mas pela fé, perseverança, ousadia e alegria. O mesmo Espírito que fortaleceu os mártires fortalece todo crente hoje. O mesmo Cristo que sofreu agora reina. O mesmo Deus que julga os ímpios vindicará os seus santos. Portanto, o crente pode se posicionar, sofrer, perseverar, regozijar-se e vencer. A perseguição não diminui a vida cristã, ela a define. Irmãos, esse texto é importantíssimo para os dias que estão chegando. Por isso eu li. Tinha um outro sobre o anticristo, mas esse aqui foi que me chamou a atenção para ler hoje. Nós estamos aí diante de um começo da perseguição. A Inglaterra já está perseguindo aqueles que não querem andar de acordo com as regras que eles impuseram, quebraram a Constituição inglesa. E agora, se você não usar elemento neutro, né? Elemento neutro não, né? Aquele elemento lá do, né? O Lully, aquele troço lá de... Aquela fala, né? Aquela fala lá que todo mundo não é mais ele e ela, né? Essa coisa toda aí. Você vai para a cadeia. Foi um professor colocado na cadeia esses dias e voltou agora, foi condenado a não sei quantos anos de prisão. E isso não vai ficar só nisso. É o pronome, obrigado, Luquelli. E não vai ficar só nisso, isso vai aumentar, a linguagem neutra, isso vai aumentar. Essa perseguição, ela tá vindo, entendeu? Não pode mais louvar em público, não pode mais cantar nas praças. A Espanha está sendo evangelizada nas praças públicas. Imagina, professor na Irlanda, exatamente. Porque é ali perto faz parte do Reino Unido, né? E ali, meus irmãos, nós estamos vendo as coisas acontecendo. E você acha que o Brasil vai ser diferente? Não. Com essa cabeça pelada que tem aí, ele já determinou, ele já falou que a guerra agora é contra nós. Eu lembro quando eu falava para vocês lá atrás, gente, quando parar essa perseguição política, o negócio vai se tornar contra a gente. Pode ter certeza disso, o negócio vai virar contra nós, contra aqueles que professam a Cristo. Por quê? Porque aqueles que professam a Cristo têm coragem. Aqueles que professam a Cristo não dependem do governo. E eles não suportam quem não depende do governo. Eles não suportam quem tem a sua dependência no Criador e sabe que o Criador vai solucionar as nossas causas, vai solucionar os nossos problemas.
Eles não suportam isso. Por que vocês acham que os Estados Unidos não mexem com os Amish? Os Amish são assim. Eles vivem por conta própria. Eles vivem com o Criador. Eles não têm vínculo com o governo federal. Já tentaram queimar a terra deles e não conseguiram. Já tentaram queimar a terra deles e não conseguiram. Procure aí os Amish para vocês verem o que eu estou falando. Os caraítas também a mesma coisa. Os judeus caraítas são judeus que não seguem nenhuma tradição talmúdica. Eles só seguem a Torá. E eles foram livres da Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Eles foram livres da Segunda Guerra Mundial. Eles não passaram pelo que os seus irmãos outros passaram. Não. Eles foram o próprio exército nazista protegeu eles. Vocês sabem o que é isso? Não usa tecnologia nenhuma. Os Amish, eles vivem lá no século XVIII. Entenderam? Eles vivem no século XVIII. Eles fazem o tecido deles, eles fazem tudo. Por isso o sistema morre de medo deles. Eles não tiveram um Covid. Nada. Por quê? Não tomam nenhuma picada no braço. Entenderam? São inteligentíssimos. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus impera sobre eles. O Senhor está no meio deles. Tá entendendo? E é assim que nós precisamos estar. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença do Pai. Se formos perseguidos, seremos perseguidos com alegria, com ousadia. Presta atenção, meu irmão. É hora de nós colocarmos para fora aquilo que nós somos. É hora de colocar para fora aquilo que nós somos. Eu sou de um período que no meu tempo de menina, de criança, que eu não estava na escola, as crianças não gostavam de mim, porque eu era filha de crente, porque eu era crente. Elas não gostavam de mim, elas só se achegavam comigo porque o meu pai era um homem muito rico e meu pai me dava material escolar que ninguém tinha dentro da classe. E eu estudava em colégio particular. Mas ele trazia do Paraguai coisas que o Paraguai fica aqui do lado, né? Ele trazia canetas, isso e aquilo outro. E elas só se chegavam para mim por causa daquilo. Mas não por mim, porque eu era crente. Então, os crentes eram jogados de lado. E eu falava para minha mãe, por que eu sou jogada de lado? Porque ninguém me quer conversar comigo, porque eu sou crente, mãe. E minha mãe me ensinava que nós temos que vencer isso, que nós temos que ir para frente. Passou o tempo, quando eu cheguei mais ou menos nos meus 12 anos, aí começou a virar moda ser crente. Virar moda foi quando nós mudamos para Ribeirão Preto, e lá tinha uma casa, uma comunidade chamava Casa de Cristo, que eram jovens estilo hippie, que professavam o nome de Jesus. E ali começou a virar moda, virar crente. E hoje, até pouco tempo atrás, era moda ser crente fiel. Agora já não. Agora já os desigrejados já são tidos à parte, né? Os destemplados, né? São tidos à parte. Aqueles que não fazem parte do CNPJ já estão sendo perseguidos pelos próprios pastores. Outro dia eu tive um pega aí com um pastor aí aqui na internet, que não foi brincadeira não, aqui no Instagram. Ainda bem que eu não estava sozinha, tinha mais gente. Ele alegando que os desigrejados são uma encrenca para o povo, que as igrejas estão se perdendo por causa dos desigrejados. E ele ali falando, eu falei, não, o senhor está enganado. Os desigrejados estão com a Bíblia latente na sua mão. Por isso o povo está saindo, porque vocês deixaram de pregar a palavra, vocês deixaram de pregar a verdade. E o povo está cansado da mesma coisa, o povo cansa, o povo que vai herdar a vida eterna quer vida nova. O povo que vai herdar a vida eterna quer vida com Deus. O povo que vai, abraço para você também, Aline. O povo que vai herdar a vida eterna é um povo zeloso e de boas obras, que não quer ficar com aquilo que, como é que diz? Com aquilo que eles estão pregando, né? Fitness, como é que diz? Tabela de cores, o coral, é o grupo de louvor, né? Ó, pastor, eu fujo de confusão, tá? Mas eu, quando eu vejo uma coisa que a gente tem que falar, eu falo, não tenho medo não.
Hoje eu vi um monte de baleia de uma... Hoje já ouvi um monte de balela de uma pessoa dizendo que nós que não vamos à igreja não seremos salvos. Exatamente, é o que ele estava falando. É o que ele estava falando, que não seria salvo. Já andei em várias igrejas e quando vejo a influência da maçonaria eu saio, tá difícil. Exatamente. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra em tempo todo e fora de tempo e fuja de toda aparência do mal. Exatamente. Integralidade das escrituras, não quero o raso. Exatamente. O povo de Deus quer a escritura integral, do jeito que ela está escrita. Nós temos que estar diante da presença de Deus do jeito que está aqui. E aí a gente fica, Luquete, chateada mesmo, a gente fica mesmo. Eu fiquei uns 2 dias conversando com esse pastor, não só eu, outros também. E a gente vê um evangelho raso, porque, vou dizer, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece. Eu não sei como é que é um pastor, porque não conhece a palavra de Deus. Conhece o que ele ouviu falar, mas a palavra lê com lupa, não conhece. Mas, irmãos, fica aqui o recado para todos nós, se isso é para mim e para você. A perseguição já está aí, ela só vai se intensificar. E você precisa estar preparado para isso. Que essa palavra desse pastor, né, o pastor Pous, né, seja uma bênção para a tua vida como está sendo para a minha, entendeu? Louvem a Deus pela vida de Lutero, que deu a Bíblia para todas as pessoas, exatamente. Lutero, John Hus, né? Como é que é o nome daquele? O Tyndale, né? Tyndale, acho que é isso que fala o nome dele, né? Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, morreu numa fogueira por traduzir a Bíblia para o inglês. Meus irmãos, nós não estamos aqui de qualquer jeito. Nós estamos aqui porque teve um povo que foi queimado numa fogueira. Porque teve um povo que foi comido por leões numa arena. É por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Entendeu? O sistema religioso faliu, todas as placas estão ficando vazias. Então, eu vi sobre a CCB que já não tem metade da igreja frequentando a igreja. Diz que tem igrejas que 30% só estão frequentando. Entendeu? Os próprios crentes estão nos perseguindo, exatamente isso. São eles próprios que vão nos perseguir, são eles próprios, né? Infelizmente, mas vamos lá. Nós temos aí, né? Nós estamos de frente hoje, mudando um pouquinho mudando de temperatura. Nós estamos de frente com um ciclone tenebroso que está chegando aí, né? E como é que nós vamos fazer para... Verdade, eu sou de lá. O que eu fiquei sabendo, você é da CCB? Então, o que eu fiquei sabendo, e vi até fotos disso daí, 30% da igreja está congregando, né? O resto já deixou. Triste, né? Triste porque se pregassem a verdade, né? Se pregassem a verdade da Escritura, não estaria assim. Mas... colocaram muito que só eles eram salvos, né? Tá aí, Deus está mostrando que salvação não é placa de igreja. Salvação é fé no Senhor Jesus e cumprir os seus mandamentos. Mas, irmãos, nós estamos aí, né? Nós estamos no barquinho. Tem um corinho que é assim: vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vive no mar, mas vive a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Nós estamos num barquinho, um barquinho que se chama Brasil. E esse Brasil, como eu disse no início da live, está sob juízo. Deixou a Deus
abriu a porta do Brasil e falou: sai fora, Deus, porque nós não te queremos. Nós queremos uma entidade para nos reger. E Lúcifer e a rainha dos céus entraram para reger o Brasil. E agora as consequências estão chegando. O país desmantelado e as coisas, como é que falam? As intempéries do tempo assolando a nação, né? As intempéries do tempo assolando a nação. Mas aqui dentro desse país existe um povo que vive no barquinho da salvação, né? Nós vivemos no barquinho onde o nosso timoneiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Entendeu? O nosso timoneiro, né, chama-se Jesus de Nazaré. Nós vamos passar por coisas tremendas. Vamos passar, como eu disse no início da live, não é hora de você reclamar de nada, é hora de você somente louvar o Senhor, agradecer por tudo, ainda que a tua casa caia, agradeça. Ainda que aconteça o que acontecer, agradeça. Agradeça. Porque Deus vai arrasar uma terra para guardar o seu povo nessa terra. Eu quero aqui colocar para você, Jesus apazigua a tempestade. Por que eu quero trazer isso aqui para você? O pastor Pousa aqui disse que nós temos que ser como a Cristo, né? Nós temos que ser imitadores de Cristo na perseguição. E nós temos que ser imitadores de Cristo na coragem, na ousadia de mandar a tempestade parar. Nós temos que ter a fé que no nosso barco está Jesus de Nazaré. Entendeu? Nós temos que ter a fé que nessa jornada que nós estamos passando, o ciclone está aí. Eu não tenho medo do ciclone, porque eu tenho dentro de mim o Deus que criou o ciclone. E a palavra de Deus diz que o que pedires em nome de Jesus, o Pai o concederá. Então nós estamos clamando a Deus que nos proteja do mal que está vindo. Que tenha misericórdia de nós, que nos cubra debaixo do teu sangue. E diz aqui, em Lucas 8, versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento. O que está programado para nós aqui é vento, muito vento, granizo. Vento de 100 a 150 quilômetros por hora. Chegando amanhã até o meio-dia. Olha isso. E navegando eles, adormeceu. Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água. Boa noite, Berenice. Aqui estamos na rota do ciclone, orando e confiando. Exatamente, Mônica. É isso aí, minha irmã. Aqui também nós estamos na rota. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. O nosso barco vai encher d'água? Pode encher, sim. Não vou dizer para você que não vai encher, não. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Nós temos aí, né, o testemunho da Meire, na cidade aqui no sul de São Paulo. É sul do estado de São Paulo? Aqui, divisa com Mato Grosso, né? Paraná, Mato Grosso, essa região ali. O vento passou, a cidade passou, acabou. A casa dela ficou. A casa dela ficou. Por quê?
Porque ali dentro tem uma família que louva ao Senhor, que clama ao Senhor. Uma família que está dentro andando na direção do Pai. Você, meu irmão, está na obediência do Criador? Se você está, você tem que ter a autoridade do Espírito Santo para pedir a Deus que o vento pare, para que Deus livre o teu lar. Se não livrar, mas vai te dar estratégia para você estar vivo. Vai fazer milagre. Outras pessoas vão ver e vão falar, por quê? O que que acontece? Meu irmão, eu já contei aqui para vocês. Eu oro em volta há 8 anos atrás, mais ou menos, 8, 9 anos atrás. Eu orava todos os dias em volta da minha casa. Todos os dias. Toda madrugada. Eu andava em volta da casa todinha orando e eu pedia ao Senhor que colocasse uma cúpula do céu. Teve uma irmã que vai ter furacão no Brasil. Já tá tendo, Beth, já tá tendo. Esse daí é um. O ciclone é um tipo de furacão, né? E eu andava em volta da minha casa todinha, todas as noites, pedindo a Deus. Eu nem tinha noção do que poderia acontecer. Eu sabia que vinha coisa grossa, eu sabia. E Deus me colocava para orar, mas na potência que vai ser, né? E que já aconteceu uma vez aqui, não. E 2 vezes aqui, uma vez eu estava 3 da manhã, começou a ventar, e a chuva caiu, o vento, e eu falei, vai levar o telhado embora. E eu comecei a ficar nervosa dentro de casa e comecei a sussurrar, né? Sussurrar assim, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu escutei assim, para de choramingar e levanta a tua mão para o céu e repreende a tempestade. Quando eu ouvi aquilo, eu levantei minha mão para o céu. Eu falei, para vento, em nome de Jesus. Quando eu falei assim, irmãos, o vento passou por cima da casa e não derrubou a minha casa. Passou um ano seguinte. De novo, minha filha estava morando aqui comigo. Já morando aqui comigo. Começou de madrugada, do mesmo jeito. E engraçado que o vento vem daqui. Esse lado aqui é norte, do lado leste, né? Não, oeste, do lado oeste. E o vento vindo. Quando eu vi aquilo, eu levantei minha mão para o céu e falei, vento, em nome de Jesus, para. Quando eu falei assim, o galho da árvore aqui da vizinha quicou em cima do meu telhado e pulou para fora. Irmãos, eu falei, bom, glória a Deus, só foi isso. Quando eu levantei de manhã, a rua, as árvores estavam no chão. As árvores estavam no chão. Maringá estava com tudo, nós ficamos 5 dias sem energia elétrica aqui. Porque a cidade o vento passou, deixou tudo quanto é coisa no chão. Fora as casas que perderam. Mas glória a Deus, a minha casa só teve um amassado na telha, que foi do galho que quicou em cima do telhado, e o Senhor me guardou. E hoje de tarde começou a chover, e eu comecei a clamar, e eu falei, Senhor, eu estou invocando as orações que eu fiz lá atrás, que o Senhor mandava eu orar em volta da minha casa, que o Senhor colocasse uma cúpula de vidro em cima da minha casa, de vidro fundido, inquebrável em cima da minha casa, para quando o granizo passar, não vem atingir o telhado da minha casa, o telhado da minha casa é frágil. E eu comecei hoje à tarde a clamar assim, Senhor, olha as orações que eu fiz lá atrás, olha quantas vezes eu ungi a minha casa. Porque eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor vai fazer o vento passar de novo por cima, mas não vai levantar o telhado da minha casa. E eu tô orando, irmãos, desde cedo. E aí no que eu estava clamando ao Senhor, o Senhor me trouxe essa mensagem para trazer aqui para vocês. Orem no entorno das suas casas. Orem nas paredes das suas casas.
Peçam que o Senhor coloque os seus anjos no envolta, que o Senhor coloque redomas de vidro. A Joelma colocou aqui, né, que os... Desculpa aí que eu estava falando aqui, acabei esquecendo. Meu esposo falou que o mar está muito agitado. Ele está em alto mar. O mar vai... o ciclone, ele está vindo de lá, né? Está vindo de lá, vai agitar tudo. Então, meus irmãos, tenham coragem, tenham fé, que aquele que mandou o vento parar e a água e a chuva parar, é aquele que nos dá a autoridade do Espírito Santo para mandar o vento e a chuva parar e o granizo cessar. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa clamar, porque nós já chegamos momentos agora aonde só vai sobreviver quem tiver a fé em Jesus. Amém? Que essa mensagem possa ter ficado no teu coração, a mensagem do pastor Pous, e essa mensagem aqui agora é pequenininha, mas é o momento que nós estamos vivendo agora. Nós não temos muito tempo, irmãos, não temos muito tempo. Mas o tempo que nós temos, segura firme na veste de Jesus. Coloca essa palavra no teu coração, viva a palavra de Deus. Porque quando nós estivermos longe uns dos outros, o Senhor nos guardará e o Senhor nos reunirá, como mostrou para aquele rabino. Como mostrou para aquele rabino que o Senhor vai reunir o povo dele nesses dias de situação difícil. Essa terra que vai ser arrasada aqui no sul do país, eu acredito que será para guardar o povo de Deus. Eu creio. Eu creio. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando, bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Senhor, porque em Ti confiamos. Em Ti está a nossa esperança. Em Ti, Senhor, nós adquirimos sabedoria. Em Ti, Senhor, nós adquirimos ousadia. Em Ti, Senhor, nós adquirimos a coragem necessária para que nós possamos enfrentar o caos que já está chegando. Dá-nos, Senhor, a cobertura do Teu sangue. Dá-nos, Senhor, a proteção que nós precisamos. Dá-nos, Senhor, capacidade de estarmos diante da Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos cobre debaixo do Teu sangue. Não nos abandona, Senhor. Dá condições para o Teu povo. Condições para que nós venhamos a ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, dá-nos a ousadia necessária para mandar o vento parar. Aqueles irmãos que ainda não estão na obediência da palavra, que eles possam entender que já chegou a hora de obedecer essa palavra de acordo, porque as tuas mãos vão se movimentar para aqueles que obedecem, aqueles que vivem a vida de Jesus, aqueles que estão inteirados dentro daquilo que Deus quer. Nós te louvamos, nós te bendizemos, crendo, porque a tua palavra diz que se o que pedires em nome do Filho, o Pai o concederá. E eu creio, Senhor, que nós vamos te pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas casas, sobre as nossas ruas, sobre as terras. Guarda, Senhor, a Mônica lá no Rio Grande do Sul. Guarda a tua filha, guarda as terras dela. Guarda os funcionários, guarda a família dela, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o teu povo no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pai, Bahia, os lugares que vão ser atingidos, Senhor. Guarda o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos pelo teu povo, porque é o teu povo que crê em ti. O povo do mundo não crê, eles não acreditam. Mas nós cremos, nós só temos a ti para recorrer. Nós, Pai, não estamos indo na manada do povo, nós estamos indo com aqueles que louvam o teu nome. Nós somos poucos,
mas somos poucos que estão tentando viver a vida de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar. Guarda, Senhor, guarda o teu povo. Não deixa o teu povo blasfemar de ti. Não deixa o teu povo falar o que não deve. Que eles possam ter uma boca de ação de graças para ti. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Nós te louvamos, pedimos a tua proteção, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Não tenham medo, fortaleçam os seus joelhos desconjuntados, levantem os seus braços cansados, e o Senhor nos guardará do mal que está vindo sobre a terra. O Senhor nos guardará em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu ia comentar sobre como é que diz? Sobre o terremoto do Japão, mas eu vou deixar para falar isso amanhã. Aquilo é profético, tá? Esse terremoto do Japão é profético. O terremoto do Japão e o terremoto que aconteceu esses dias aí foi no Alasca, né? No Alasca. Já são 2, falta só mais um para acontecer algo terrível por aí. Então amanhã eu comento, não deixa de me pedir para eu comentar sobre isso, tá? Se eu achar o que eu tô vendo, eu vou colocar lá no meu feed e vou colocar nos stories, tá? Eu vou procurar aqui aquilo que eu escutei, é um terremoto profético, o terremoto do Japão e do Alasca. Prestem atenção, é no Japão hoje, e no Alasca teve esses dias agora. São 3 terremotos, falta só mais um. Só mais um. Não lembro se é na China ou se é eu acho que é na China. Mas aí eu vou ver certinho e vou passar para vocês. E vem vindo algo muito grande por aí. Vem vindo algo grande, grande. Nós precisamos estar preparados. Coloca a tua vida em ordem. Coloca a tua vida em ordem na presença do Senhor. Porque daqui para frente, meu irmão, as coisas vão ficar bem turvas, vão ficar bem pesadas. Mas aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.